Povo de Deus, olha aí, depois que eu terminei de gravar, ó, tenho terminado de tomar o meu suquinho. Depois que eu terminei de fazer a gravação, que eu fui ver o vídeo, você vai ver que depois de uns 9, 10 minutos de vídeo, o celular saiu do lugar e a imagem ficou meio que cortando a minha cabeça. Mas a aula está completa, o áudio está bom, está tudo feito, não dá para regravar, não dá para fazer. Assim, a imagem só vai estar um pouquinho cortando a minha cabeça, mas tá perfeito a aula, as instruções. Então você me perdoa, porque não dá para fazer outra gravação, porque hoje já é quinta-feira à noite e eu tenho que publicar esse vídeo sexta-feira pela manhã. Então não dá para fazer outro vídeo. Então, tanto que eu estou aqui com o microfone na mão, ainda as coisas aqui na mesa, a minha xícara de suco de abacaxi aqui, não dá para fazer a regravação da aula, mas dá para você escutar a aula perfeitamente e olhar que vai estar cortado um pouquinho. Foi só esse momento, então vocês perdoem que não dá para regravar, porque como você está vendo, eu não consigo passar mais uma hora falando com a minha voz do jeito que está, com a garganta do jeito que está. Então, peço a compreensão e que você tenha uma boa aula. Só de escutar, você já vai estar vendo e aprendendo para a honra e glória do Senhor, tá bom? Deus abençoe e obrigado pela compreensão. Um abraço para todos vocês e uma boa aula para vocês domingo. A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora CPAD, que nesse terceiro trimestre de 2022 estamos falando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. O subtítulo, A Sutileza de Satanás nestes dias que antecede a volta de Cristo. Chegamos na lição de número 5 e como você clicou aí, porque esse tema te chama a atenção, é um tema super atual. Parabéns para a editora CPAD, que está mostrando as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo que antecede a volta do Senhor. Na lição 5 de hoje, a sutileza do materialismo que anda junto com o ateísmo. Não dá para separar, literalmente arrancar o materialismo do ateísmo. Eles acreditam na mesma coisa, um leva a outra. Como se fosse lá de Pernambuco, sabe o que nós dizíamos para ele? É a fome com a vontade de comer. Pois é, essa é a lição de hoje. A sutileza sobre o materialismo e o ateísmo andam juntos. Mas hoje vamos aprender sobre essa sutileza e como a igreja deve se portar. Você, professor, como ensinar os seus alunos e principalmente se preparar para esses ataques do materialismo e do ateísmo dentro das nossas igrejas. Pega aí a sua revista da editora CPAD Sala dos Adultos. Não esquece de pegar aqui a sua Bíblia, que é a regra, a régua, a bússola é daqui, que sai todos os parâmetros. Então, não tem como discutir. Se não está aqui, não há leque para discussão. Aqui é a minha regra de fé. Aqui é a minha régua que me mede para ir para o céu. Aqui é a bússola que me guia para os pés do meu Senhor. Pegando sua Bíblia, sua revista, está aqui os seus marca-textos. Vamos aprender da palavra de Deus hoje no assunto muito importante. Vamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, abrindo aí a sua revista, na lição de número 5, essa lição será aplicada no dia 31 de julho, ou seja, o último domingo de julho. Ou seja, mais ainda, é o último domingo do mês, ou seja, já terminamos o mês. Gente, preste atenção como o tempo está voando. Já terminamos um mês de aula, ou seja, já foi 5 lições, que esse mês teve 5 finais de semana, né? 5 domingos. Então já foi um mês inteiro
embora. Chegamos aqui na lição de número 5. Vai ser aplicada nas salas das igrejas que adotaram a revista da CPAD como a sua base de estudo. Será o último domingo de julho. Antes de nós entrarmos literalmente na lição, quero pedir perdão porque sou pernambucano, mas moro em São Paulo há 22 anos e parece que o organismo ainda não se acostumou. Hoje mesmo em São Paulo está calor, mas se ontem estava frio e essa virada de tempo vai e vem, está acabando com a vida do pernambucano aqui. Então hoje eu estou na companhia aqui de um suco de abacaxi para ver se limpa a garganta e eu não fico tossindo aqui na live. Uma xícara linda, essa aqui foi presente do meu filho. E você vai me acompanhar tomando esse suco de abacaxi feito pela minha Rose para ver se eu não venho tossir tanto aqui na live. Então vamos ser com calma para aprender aqui da palavra de Deus. É só uma justificativa dessa voz. Não tem nada errado com o seu fone de ouvido, com a sua TV, com o seu smartphone. É o professor, como diz lá em Pernambuco, falando por dentro da venta mesmo, tá bom? Dentro do nariz. Lição 5. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Antes de entrar aqui, eu já posso dizer e afirmar. Porque o materialismo anda com o ateísmo? O ateísmo diz basicamente que não existe Deus. E o materialismo acredita que tudo está nesse tempo. Tudo que eu posso tocar, tudo que eu posso ter, tudo que eu posso ver, tudo que eu posso sentir. E o ateísmo diz, como eu não posso tocar, sentir e ver, então Deus logo não existe. Por isso que eu disse... Ouviu aí? A gente vai escutar algumas tosses dessa no decorrer da lição. Eles são difíceis de se desgrudar um do outro. Materialismo quer a matéria, ateísmo quer a prova da matéria. Então os dois andam basicamente juntos, tá bom? Nosso texto áureo de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, verso de número 20. Olha que Paulo fala a confirmação de Paulo, a convicção de Paulo. Por isso que eu disse que a Bíblia é a nossa regra, é a nossa bússola, é a nossa régua. Olha que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 1, verso de número 20. Porque as suas coisas invisíveis, olha só, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Em outra tradução, indesculpáveis. Tá aí. A criação foi feita por Deus, a natureza foi feita por Deus, os seres humanos foram feitos por Deus e eles não querem acreditar. Paulo diz que eles serão indesculpáveis, não terá desculpa para eles. Pega aí uma tradução NVI que você vai ver que essa palavra aqui, na tradução aqui João Ferreira de Almeida, aqui corrigida fiel, ela é inexcusáveis, mas lá na NVI você vai ver que é indesculpáveis, não tem desculpa para não acreditar em nosso Deus. Nossa verdade prática. Vamos para a nossa verdade prática, como praticar essa verdade da lição de hoje. Nos diz assim: tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegos por Satanás. E aqui na revista, eu não sei se o meu celular ele vai conseguir dar o zoom e depois voltar em mim, mas eu vou aproximar o máximo que eu posso entendendo o que você viu. É um homem caminhando no escuro e ainda está vendado, e a luz está um foco sobre ele, né? Essa luz aí, por isso que diz que o ateísmo é Satanás e o materialismo é Satanás cegando os homens. Então, esse fundamento é que tem feito os homens ficarem cegos
para entender as coisas de Deus. Por isso que Paulo fala em Romanos 1:20, que nós lemos, que eles serão indesculpáveis, porque Deus provou para eles a sua existência de tudo aquilo que ele fez, mesmo eles não acreditando, por isso que serão indesculpáveis. Ok? Nossa leitura de hoje se encontra justamente no livro de Romanos, capítulo de número 1, do verso 18 ao 23. Vai ficar na descrição do vídeo se você não tiver um exemplar da Bíblia, mas você também pode baixar no seu celular o aplicativo da Bíblia ou até mesmo consultar online. Mas uma Bíblia simples, você encontra ela aí R$5, R$6, baratinha, tá bom? Existem Bíblias maiores como a minha, porque já não enxergo tão bem, então tem que ser uma gigantona como essa daqui e outras Bíblias de estudo que acaba tendo outros valores. Mas uma Bíblia simples, ela não passa de R$7, tá bom? Então adquire, faz bem você ter uma Bíblia impressa com você. Nos diz assim, Romanos 1:8: porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Aqui, professores, já temos uma verdade que o mundo não quer pregar mais, é uma sutileza de Satanás. Dizer que Deus se ira para esse povo, para esse tempo, o nosso Deus, o Deus Criador, não se ira com mais nada, está tudo à vontade. Isto é mentira, é uma sutileza. Deus se ira sim, principalmente com homens que detêm a verdade em injustiça. Deus está irado, a taça dele está enchendo. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifestou, porque o Deus lhe manifestou. Deus manifestou ao ser humano a inteligência, a capacidade, o mover, o agir, o falar, o ver. É a manifestação de Deus. É Deus manifestando no ser humano, em mim e em você também. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se em loucos. Oh, glória! 23, para encerrar. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Deixa eu falar aqui que aqui tem uma observação importantíssima. Quando fala aqui em dois sentidos aqui, primeiro o 21 e o 23, para a gente só dar uma pequena pincelada aqui. Deus diz, aliás, Paulo está dizendo, na direção de Deus, que eles conheceram Deus. Eles sabiam que existe Deus, que tem um Deus, mas eles fazem questão de dizer que não tem. É o versículo 21. Dá ênfase na tua sala, professor. Porque tendo conhecimento de Deus. Ou seja, eles sabem que tem Deus, mas não querem honrar a Deus. Já no versículo 23, ele fala: e mudaram a glória do Deus incorruptível, semelhança à de imagem de homens. Aqui ele entra não somente a imagem de homem, a fisionomia, dizendo que o homem por si só é suficiente. Ontem à noite eu fui ministrar, quarta-feira à noite, hoje é sexta, você está vendo esse vídeo na sexta. Quarta-feira eu fui ministrar numa igreja e eu trouxe a palavra lá no livro de Lucas, capítulo de número 18, falando daqueles dois homens que foram orar, o fariseu e
o publicano. E na NAA, a tradução ali diz: e o homem orando para si mesmo, em si mesmo, trazendo a glória para si mesmo. Então esses homens, em vez de dar glória para Deus, dá glória a ele mesmo, amantes de si próprio. É o materialismo, é eu, é o agora, é o aqui, é o que eu pego, é o que eu tenho, é o que eu vejo, é o que eu falo, é o que eu faço. E Deus diz aqui na boca de Paulo, no versículo 22 de Romanos 1, dizendo-se sábios, tornaram-se em loucos. Deus chama esses homens simplesmente de loucos. Ok? Agora sim, vamos para a nossa introdução. A nossa introdução nos diz assim: nesta lição, vamos estudar o materialismo e o ateísmo. Pomos o materialismo e o ateísmo junto porque são como as duas faces de uma mesma moeda. Olha aqui. Por que fala sobre o ateísmo e o materialismo? É uma moeda, uma frase que eu li e eu não consegui guardar, agora eu lembrei que eu falei que não dava para destrinchar. É uma moeda que ela tem as suas duas faces. A melhor explicação foi essa do que a minha. Essa aqui é uma moeda que tem duas faces. É o ateísmo e o materialismo. Uma moeda com duas faces. Não dá para separar. Conduz-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um tipo de materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neo-ateísmo, certo? O novo ateísmo. Esse neo-ateísmo é o novo ateísmo. Fica aí a orientação para a classe de vocês e vocês alunos. Neo-ateísmo é o novo ateu, entrando nesse caminho do materialismo propriamente dito. Mais uma sutileza do engano e um ardeu de Satanás contra a Igreja de Cristo. Como cristãos, precisamos estar pronto a dar razão ou explicação de nossa fé. Chama isso aqui de apologética. A editora CPAD, não sou patrocinado por nenhuma editora, mas o meu papel como professor é dizer onde estão os livros. Tem uma Bíblia falando somente sobre, se eu não me engano, o nome da Bíblia é Aplicação Pessoal. Eu não tenho ela. Da CPAD que eu tenho ali, eu estou olhando para ela, na verdade eu tenho duas. Eu gosto tanto dessa Bíblia que eu tenho duas da mesa, porque eu tenho uma, a capa estava se soltando, ganhei outra, então eu tenho duas, tá ali mesmo. A Bíblia Pentecostal de Estudo, tem duas dela. Mas a CPAD tem uma chamada Bíblia Aplicação Pessoal, que tem ensinando você a responder essas causas que nós chamamos na teologia de apologética, defesa da fé. O povo precisa aprender a defender a fé, tá? Mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. Isso inclui os materialistas e os ateístas. Abra aí a sua Bíblia. No livro, vamos para a primeira consulta. Deixa eu só marcar aqui, meus queridos alunos, professores, superintendentes. Tem tanta gente chegando no canal e eu sou grato pela vida de vocês. E o canal tem crescido grandemente. Deixa eu achar aqui, eu não quero cortar o vídeo aqui, porque é tão pequenininho o livro de Pedro, fica misturado entre Tiago, o livro de João, aí demora a achar, mas eu não quero cortar o vídeo. 1 Pedro, capítulo de número 3, o verso de número 15. Deixa eu ver se eu tenho marcado. Eu já tenho ele marcado. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há
em vós. Então, na Bíblia já tem uma orientação para que eu e você, 1 Pedro capítulo 3, verso de número 15, referência da Bíblia, temos que estar pronto para defender a nossa fé, mesmo que ele não acredite, que eles não acreditem, na nossa boca tem a razão da nossa fé, que Deus é o único Criador, que Jesus é o Redentor e que o Espírito Santo é o nosso ajudador, consolador. Ponto. Você defende a sua fé. Eles não crerem? Sem problema. Você defendeu a sua causa no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aprenda um pouco mais sobre apologética, defesa da fé, porque Pedro orienta que nós temos que estar aptos, preparados para responder a essas questões. Nosso ponto de número 1. Antes do ponto número 1, o ponto-chave aqui, palavra-chave, na verdade, fala materialismo. Depois você dá uma buscada no dicionário, enriquece a sua aula, professor, trazendo na descrição de um dicionário o que quer dizer materialismo. Tá bom? Faz essa busca aí que vai fazer você crescer na sua aula. Você, aluno, procura também. Não espera todo mastigado. O professor deu um versículo, não leu, você anota para depois você ler e assim você vai crescendo. Tá bom? Nosso ponto 1, compreendendo o materialismo e o ateísmo. Ponto 1, materialismo. E depois o ponto 2, vamos falar sobre o ateísmo. Escuta só aqui, ó. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Tá bom? Tá dizendo? Tá certo. Se eles acreditam nisso, eles acreditam. Por isso você tem que aprender o que eles acreditam para você defender o que você acredita. É um ataque contra ataque, se assim podemos dizer. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Glória a Deus, porque eles acreditam, eles têm certeza que não tem como provar o mundo espiritual. Glória a Deus, oh Deus maravilhoso, que eles continuem assim, sem conseguir provar o mundo espiritual, porque a Bíblia me diz, a minha regra de fé, que o homem carnal não entende as coisas de Deus, mas o homem espiritual entende tudo o que Deus quer dizer. Oh glória, essa é a realidade deles. Vamos continuar aqui, ó. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da matéria, a religião se torna desnecessária. Olha a ousadia! Peraí. O materialista entende que, por não haver outra realidade além da matéria, a religião se torna desnecessária. As igrejas, as nossas crenças se tornam desnecessárias. Lembrando, é uma sala de aula e eu tenho que dizer, não é contra os evangélicos, não é contra os protestantes, não são contra aqueles que se dizem assembleanos, já que estamos falando aqui de uma sala assembleana. Né? Não é isso não que eles estão dizendo, não é dos reformados, presbiteriano, metodista, quadrangular, Brasil para Cristo, batista, não, eles estão dizendo que não existe nenhuma. Aí entra a Igreja Católica, Umbanda, Quimbanda, o povo do Allan Kardec, o Espiritismo. Nada disso existe para o materialista, tá bom? Não é uma perseguição pessoal contra a Igreja de Cristo, o materialismo. É contra todo o sistema espiritual. Eles não acreditam em sistema espiritual nenhum, em grau nenhum, tá bom? Fica bem claro isso aí, para não pensar que essa aí é só contra as igrejas, principalmente as Assembleias de Deus, Ministério do Belém, Ministério de Missão, Ministério do Tabuão, Ministério do Adebrais, Madureira. Não é isso não.
é o mundo espiritual, seja o espiritismo, seja o candomblé, seja os protestantes, os reformados, esquece, eles não acreditam em nada que seja espiritual. Então, logo, a religião, seja ela qual for, é desnecessária, segundo eles, não segundo nós, tá bom? Vamos continuar. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Oh, glória! Oh, irmão, como ficou fácil essa lição hoje para mim. Por quê? Porque a minha convicção é que existe um espiritual. E se eles dizem que não existe espiritual, não tem discussão. Eu só estou te dizendo que é isso que eles acreditam, que está dizendo, eu não consigo provar o espiritual. Glória a Deus que eu não consigo provar Deus, porque se um dia eu conseguir provar Deus, tá aqui Deus, Deus é isso aqui, ele deixou de ser o meu Deus. Pode ser o Deus de quem quiser, menos o meu. O meu Deus não pode ser provado materialmente, pegar Deus, aqui é Deus, não. O meu Deus não, o meu Deus está no alto e sublime trono, do qual diz a sua palavra que a terra é caminho para os seus pés. Sabe as nuvens do céu? O texto nos diz que é a poeira do seu pó. Então, vamos para frente. Os homens ultrapassam os universos e ele está além do céu dos céus. Pronto. Vamos continuar, irmão. É defesa, irmão. É alegria ouvir que eles acreditam nisso e eu acredito no que está aqui. Essa aqui é a única matéria que eu acredito sobre Deus, que eu posso pegar. É as Sagradas Escrituras. Vamos continuar, né? Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossível de existirem. Aí eu vi um vídeo, eu devia ter marcado, eu acho que é Einstein, confesso que eu acho, mas eu vi, ou foi Einstein ou foi Freud, foi um dos dois, um dos pensadores grandes mesmo, né? Ou Einstein ou foi Freud. Ele diz assim, ou milagre não existe, ou tudo é um milagre. O que você prefere? Acreditar que não existe milagre nenhum ou que tudo que estamos vivendo é um milagre? Um dos dois, ou foi Freud ou foi Einstein que disse. Pesquisa aí, dá um Google aí para você aplicar na sua aula. Meus alunos, dá um Google aí e procura essa frase. Ou não existe milagre ou tudo é milagre. Eu prefiro acreditar que tudo é milagre. Sabe o que me lembrou? O louvor do Voz da Verdade. Eu sou um milagre. Eita glória! Vamos continuar. Assim, a revelação divina conforme exposta na Bíblia, Hebreus 1:1, já vamos ler, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Pois é, como é que é a nossa imaginação humana? Se Paulo acaba dizendo que, deixa eu ver aqui, abre aqui, Coríntios, vamos para cá, Colossenses, Tessalonicenses, aí, Hebreus capítulo 1, verso 1. Se Paulo falar que aquilo que não subiu ao coração do homem, nem que o homem conseguiu imaginar, é o que Deus tem preparado para nós. Como é que é a nossa imaginação? Se Deus tem algo que a nossa imaginação ainda não atingiu. Livro de Hebreus capítulo 1, verso de número 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias eu sei que você sabe de cor, pelo seu Filho,
pelo Filho. Ele avisou para os profetas, disse para toda a sua nação, falou de diversas maneiras, mas agora, nesse tempo aqui, ao escritor aos Hebreus, ele falou através do seu Filho. O seu Filho falou seus apóstolos chegou até nós. E o Espírito Santo que habita em nós, que testifica de Jesus, fala ao nosso coração. É motivo de dar glória, clicar no gostei e dar um aleluia. Ah, Deus maravilhoso! Vamos falar do ateísmo. Esse foi o materialismo. Agora para o ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo de um Deus pessoal, conforme revelado nas Escrituras. Eles não acreditam em Deus, esse Deus o Deus Criador. Aí, só que a gente tem uma referência aqui no livro de Gênesis, capítulo 12, um Deus pessoal. Esse Deus eles não acreditam, mas já vamos ler, segura aí. É difícil constatar que o ateísmo anda de mão dada com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existência pessoal. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, de forma que se tornou ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem, das cavernas. Outras causas, e não as da natureza meramente material, tornou-se necessária para explicar o materialismo e o ateísmo. Aqui tem uma breve explicação. De onde surgiu, como começou? Começou com um pecado. Através do pecado é que vem o homem querer ser dono de si só. Abre aí a sua Bíblia, livro de Gênesis, capítulo de número 12, lá no comecinho da história. Gênesis, capítulo de número 12. Vamos lá. Deixa aí o seu comentário. Eu marquei Gênesis 12, quanto, gente? Do 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse Deus pessoal é que deixa eles loucos. Um Deus que diz, que fala para um homem que sai da sua terra bem estabelecido, bem vivido, economicamente fortalecido, materialmente. Abraão tinha, o seu pai tinha, eles eram ricos. E Abraão sai da sua terra porque ouviu a voz de um Deus que não se mostrou a sua face, não desceu ali para dizer eu sou, gritou, não, só deu uma ordem. Abraão sentiu, ouviu, esteve atento e obedeceu. Aí deixa os ateístas, os materialistas louquinhos. Mas loucos são eles, não Abraão, porque a nação de Israel veio de Abraão, um homem que ouviu Deus falar com ele. Oh, glória! Deus é maravilhoso. Sinopse do nosso ponto de número 1. O materialismo postula que a matéria é a única realidade em que existe. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Eu vi um ateísta querendo dizer por que não acredita em Deus. Porque um Deus que é bom não permitiria mortes, não permitiria atrocidades. Eu concordo. Professor, vou sair do vídeo. Não, calma. Quando você diz que concorda é para ganhar a atenção deles, para você. Isso é apologética, defesa da fé. Eu concordo com você. Aí ele fala, tá vendo? Um Deus que permite morte de criança, morte de idoso, pai de família, e o ruim tá aí, eu digo, eu concordo com você. Porque se Deus fosse bom mesmo, bom, sabe, bom, matava você que não acredita nele.
Aí ele matava você. Por que Deus não te mata? Porque a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. Mas tem um detalhe maior aí. Porque Deus não te mata. Porque Deus não é materialista. O que quer dizer com isso, professor? Simples. O materialista, ele vive no que pega agora. Deus não está preocupado com agora. Deus está lançando-nos a eternidade. Aí é que está o problema do ateísta e do materialista. Ele quer assim. Se Deus é bom, por que ele não fulmina alguém que vai estuprar uma criança? Porque Deus tem a eternidade inteira para pegar esta criança que foi abusada, morar eternamente no céu, e pegar essa pessoa que abusou desta criança e deixar ela eternamente no inferno. Mas eles são materialistas demais porque quer que o julgamento seja agora. E Deus está dizendo, não tenho pressa. A eternidade só existe porque Deus existe. Então Deus está dizendo, você quer que eu haja agora. Eu já agi na história desta maneira. Agora eu estou agindo de outra maneira, deixando o homem, dando tempo para que ele venha se arrepender. Se ele não se arrepender, não tem problema. De mim não irão cobrar. Ateístas, materialistas não irão cobrar quando chegar no grande céu. Quando chegar diante do trono do grande Deus. Eles vão dizer, eu nem acreditava que você existia, Deus. Deus não tem problema. Aqui só vem, só fica quem acredita. Como fala o pastor Cláudio Duarte, ó. Fica lá. Lá você pode ficar sem acreditar. Aqui com Deus só fica quem crê. Então não tem problema, ateísta. Viva como se Deus não existisse. Viva a sua vida dissolutamente, materialistamente. Viva. Agora, quando for para viver a eternidade, Deus vai dizer, sabe aquele estuprador que você disse que era injusto da minha parte? Você vai passar a eternidade com ele no inferno. É assim, irmãos. Ou a gente vai lá e diz qual é a realidade, ou a gente vai estar contando a história da carochinha. Essa é a verdade. No céu só vai quem crê. Se o ateísta não crê, problema dele. Eu quero estar aonde Deus estiver. Então Deus não vai punir agora alguns casos específicos. E por que Deus pune um agora e outro não? Você morre, vai para o céu, pergunta para ele, volta e me conta. Eu não vou querer saber. Por quê, professor? Porque Jesus disse, contou a história do rico e de Lázaro, que os dois morreram. Um foi para o seio do Abraão e o rico ficou lá. Aí o rico disse, pai Abraão, manda que ele volte. Não, eles tiveram a lei e os profetas. E tem agora os apóstolos, os discípulos de Cristo, que eles ouçam. Se eles não ouvirem em vida, em morte não adianta mais nada. É simples assim. Ponto de número 2. Razão do materialismo e do ateísmo. Olha só, foi só uma introdução. Ponto 1 diz, a consequência do pecado. Tudo se inicia por conta do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomara conta do coração humano. Em Romanos 1, do 18 ao 23, que foi o que nós lemos, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscar e glorificarem a Deus. Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. Essa é na tradução NAA. Lá, nessa tradução aqui,
fala que os homens se tornaram loucos, tá bom? Tolo e loucos. O salmista destacou, disse o nécio em seu coração, não há Deus. Então, Davi já tinha um vislumbre, o salmista já tinha um vislumbre, já tinha vivido com o povo. Então o ateísmo não vem de hoje, o materialismo não vem de hoje. Tanto que no Egito o que predominava, mesmo eles acreditando no mundo espiritual, mas era um mundo materialista. Eu não sei como é que posso se chamar essa religião de verdade. Porque ele acreditava no espiritual, que tinha um caminho para o espiritual, mas que ele podia ressuscitar e tomar posse do material novamente. Tanto que as suas pirâmides eram cheias de riqueza. O materialismo, eles queriam ir para o plano espiritual, mas queriam usufruir da matéria, do materialismo, quando ele ressuscitasse. Olha só que loucura mais louca. Por isso que Paulo fala que eles de sábios se tornaram loucos. E o Salmo 53, verso 1, né? Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte da sua mente egoísta, materialista e ateia. Eita glória! Vamos ver aqui, livro de Marcos, capítulo de número 7. Vamos folhear Bíblia, porque nós estamos em uma escola bíblica dominical. Livro de Marcos, capítulo de número 7, versículo 23, 21 e depois o versículo 23. 21 nos diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Livro de Marcos, capítulo de número 7, do versículo 21 ao versículo 23. E aqui Jesus dizendo que é do coração pecaminoso do homem que faz ele se tornar loucos. São um bando de loucos, acreditando em si só. Não é isso? Agora vamos lá. A cegueira espiritual. A cegueira espiritual tem até, infelizmente, a sutileza de entrar dentro das nossas igrejas. Essa cegueira espiritual pode até afastar os cristãos de dentro das nossas igrejas, estando dentro da nossa igreja, mas não acredita no plano espiritual, tá bom? Vamos ver aqui. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás. Sim, um dos papéis, funções, atribuições de Satanás é cegar o homem para o espiritual. Dizer que não tem o espiritual ou enganar o homem no espiritual. Tá bom? Deixa eu dar mais um gole no meu suco de abacaxi. Eita glória! É para melhorar a garganta, meus irmãos. Continuando, é exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz. Olha o que Paulo diz, 2 Coríntios, capítulo 4:4. Se você quiser anotar, vamos já deixar anotado. Mas esse texto, ele está anotado todo aqui na revista, tá bom, professor? Mas se você não tiver a revista e quiser acompanhar na Bíblia, é 2 Coríntios 4:4. Diz assim: os quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo já estava dizendo que os incrédulos são cegados
pelo Deus D minúsculo deste século, cegando para que não reconheça Deus maiúsculo como soberano e eterno, e assim abre as portas para Cristo e para o Evangelho. Tá bom? O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cegos para a realidade e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta ao Romano, nem que Deus venha, se torne matéria, como já se tornou no nascimento de Cristo, Deus encarnado, não rei encarnado, encarnado, Cristo veio à terra, o próprio Deus se tornou homem, habitou entre nós, tanto que um dos nomes dele é o quê? Emanuel, Deus conosco, no nosso meio, e os homens não o quiseram. Então, se Deus descer do seu trono agora, se materializar em uma forma que Deus quiser, porque ele é Deus, e dizer para o ateu, o ateísta, eu sou Deus, ele diz, eu não acredito. Se eles não querem acreditar, a nossa função é somente pregar. Quem convence o homem da justiça, do pecado, é o Espírito Santo. Por isso que nós pregamos e continuamos pregando, porque eles têm que primeiro reconhecer que são pecadores, deixarem de ser cegos. Para isso tem que vir para a luz de Cristo no Evangelho de sua palavra. Ponto de número 3. Pressupostos das doutrinas materialista e ateísta. Ponto 3. Pressupostos das doutrinas materialistas e ateísta. Ponto 1 aqui. Negação da existência de Deus. É o primeiro fato aqui. Como vimos, o materialismo e o ateísmo considera a matéria como a única realidade pessoal. Por isso, evidentemente que tanto um quanto o outro tem como pressuposto de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe, tá bom? Por quê? Porque não pode tocar no Deus. Ele pode tocar na criação de Deus. Pode tocar em mim, que sou criação, filho dele. Pode tocar na natureza que foi criada por Deus. Mas em Deus ele não pode tocar. Deus não permitiu que Moisés o visse face a face. Imagina quem não crê nele. Já. Neste caso, ambos dizem se firmar em provas científica para negar a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Eu estou cheio de anotação aqui, porque o meu coração está queimando por negócio. Mas deixa eu acabar essa negação da existência de Deus, que eu vou te explicar algo, mais uma vez, contradizendo um ateu. Ele não quer ouvir, não quis aceitar, mas eu teve que ouvir. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam a reconhecer as evidências apresentadas. Não é que nós não temos prova para provar que Deus existe, é que eles não aceitam a prova que nós damos. Como eu falei, quarta-feira eu fui pregar numa igreja, uma igreja avivada, uma igreja Seara, Assembleia de Deus Seara, Assembleia de Deus Seara. E eu acredito no espiritual simplesmente porque aqui do lado da minha casa tem uma igreja que é do nosso ministério Adebrais Vila Andréia. E da minha casa dá para escutar o círculo de oração. E eu decido, mulher, tu tá fazendo o almoço? Aproveitando que tu tá fazendo o almoço, eu vou ali orar um pouquinho. Aí eu fui lá orar com os irmãos da Tarde da Bênção. Tem Tarde da Bênção aí na sua região? Aqui em São Paulo ainda tem Tarde da Bênção, viu? Não é em todos os lugares, mas algumas igrejas ainda mantêm. E eu fui lá. E aí eu fui lá, já me conhecem, sabe? Mas eu fiquei no cantinho, que eu tava lá só para comer o espiritual, para depois vir comer aqui na minha casa o material que a dona Rose estava fazendo a comida.
O pregador pegou o microfone e antes de pregar, ele olhou para mim e disse: assim diz o Senhor para você, hoje Deus tocou na tua saúde, hoje Ele vai providenciar algo espiritual e tu vai entender que hoje Ele está contigo, mas Ele vai cuidar do teu problema de saúde. Que problema de saúde, meu irmão? Eu estava, como diz na minha terra, estava forte, feito um touro. Meu irmão, eu disse, eu não neguei não, viu? Eu disse, meu Deus, olha a minha frase, tu conhece o meu interior e eu não sei esses órgãos como eles estão aqui dentro. E eu acredito em revelação. Então que tu sonde o meu coração e me prepare para o que tu acabaste de me dizer. Meu irmão, vim para casa, almocei a comida da Rose, tirei o soninho da tarde, me acordei, meu irmão, passando mal, me levaram para o hospital, fizeram um corte de um palmo aqui na barriga do irmão Tony aqui, do professor Tony, arrancaram minha vesícula fora, porque tinha mais, encher esse pote aqui de tanta pedra que tinha na vesícula, que não dava nem para salvar, arrancaram fora. Deus cuidou de mim, Deus disse que ia fazer, fez, acalmou meu coração, fiquei 3 meses afastado, não me faltou pão, não me faltou dinheiro do aluguel, não me faltou dinheiro para pagar minhas contas, porque Deus cuidou de tudo. Eles não aceitam essa prova. Fazer o quê? Eu sou a prova que Deus fala o espiritual e trata, cuida e preserva. O problema é que eles não querem aceitar as provas que nós damos. Eles querem a prova que ele quer. Então não tem como eu provar. Como é que eu vou provar para alguém o que ela quer? Eu tenho que provar o que é. Tá bom? Vamos aí, estamos aprendendo. Continuando aqui, ó. As Escrituras deixam claro que Deus lhe manifestou. Foi Romanos que nós lemos. Deus já se manifestou. Deus já lhe mostrou, mas eles não querem. Tranquilo. Em outras palavras, o ateu depende da não fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe. Uma vez que ele já se manifestou claramente, Deus não está longe de cada um de nós. Glória! O nosso ponto número 2. Deixa eu tomar um gole aqui de meu suquinho de abacaxi. Vamos lá. Negação de que o homem é ser singular. Negação de que o homem é um ser singular. Vamos lá. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Somos a imagem e a semelhança do nosso Deus. Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28. Isso significa que o homem, ao contrário das demais criaturas, reflete a imagem do seu Criador, nosso Deus. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Uma frase muito dita, principalmente por nós assembleanos. O homem é a coroa da criação de Deus. Contudo, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Evolução. Nós não. Nós acreditamos que fomos criados. Nós temos o DNA de Deus, a digital de Deus. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma mortal. Coitados, Jesus, tem dó desses homens. Eu falo como disse Jesus lá na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem. Por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Eu sou apenas... Por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Eu sou um produto e da evolução. Tem que ter fé para acreditar nisso, viu? É muita fé para acreditar nisso. Os ateus e os materialistas têm mais fé do que nós juntos, do que todo quem acredita no mundo espiritual. Jesus. Sinopse do ponto número 3, irmãos. A negação da existência de Deus é a negação da singularidade do homem. São os
pressuposto do materialismo e do ateísmo. Eu falei assim para um ateísta outro dia. Ele não gosta de conversar muito comigo, não quer conversar não, porque, irmão, ou é ou não é. É simples a conversa. Ele falou assim, prova que Deus existe. Eu disse, eu não. Eu sei que Deus existe, então prova. Então vamos fazer o seguinte, quem quer ver Deus é você. Então prova você que Ele não existe. Não, porque não sei não. Eu acredito, eu sou a prova que Deus existe. Agora você está dizendo que você é a prova de que Deus não existe. Então prove você. Faça teste aí provando que Deus não existe. É porque tá bom. Você acredita na evolução, que foi o que nós acabamos de ler. Você acredita na evolução, certo? Ele, certo. Então você acredita no Big Bang, certo? Certo. Como é que chama esse fato do Big Bang mesmo aí? Ele deu desentendido. Não, como assim? É chamado de quê mesmo? Teoria. Eu disse de quê? Teoria. De novo, teoria. Então você prefere acreditar em uma teoria do Big Bang. Então, evolução, a evolução, fugiu a palavra agora, a evolução, ela não é real. Por quê? Porque se você diz que tem que ter uma prova, botar Deus numa plaquetinha lá de laboratório e estudar Deus para saber se é verdade, então como que você vai replicar o Big Bang? Quantos Big Bang existiu no mundo? Porque o Big Bang é uma teoria, então logo a evolução toda é teoria da evolução, ou seja, não é prova, não tem como provar a evolução, porque não se prova o Big Bang. Então, você tem mais fé do que eu, porque você acredita em algo que também não é provado. Porém, eu consigo provar que Deus é um milagre. Por quê? Eu passei por um fato, acabei de dizer. Você explica como aquele homem sabia que eu ia comer, ia para o hospital, ia passar mal, mas Deus ia me sustentar, não ia faltar nada, ia cuidar, e eu fui para o pior hospital de Diadema. Você conhece Diadema? Tem um hospital chamado Sancil, é o pior hospital. Eu fiquei no corredor. Aí a Deus, então, até no pior hospital, Deus cuidou de mim, porque não faltou médico para cuidar de mim. Mesmo dormindo no corredor, até conseguir a sala. Na sala que eu estava, houve um óbito. E eu fiquei lá. Você consegue explicar isso? Ele disse, não. Pois é, eu também não, mas eu sei que Deus fez. Agora, pega aí a tua caixinha, vamos reproduzir o Big Bang? Aí eu acredito, reproduz o Big Bang para mim aí, para eu acreditar também na evolução. Aí ele disse, não tem como. Então, meu amigo, como dizia lá, nem lembro mais quem era que dizia, não venha com as suas chorumelas. Era meu pai ainda vivo, que assistia, acho que era da escolinha do professor Raimundo. Eita, eu entreguei minha idade agora, hein? Um personagem dizia, não venha com as suas chorumelas. Então, se você não consegue provar a sua teoria, por que eu tenho que provar que o meu Deus existe? Então pronto, caminhe, vamos caminhar, porque a sua teoria não pode ser provada. Então, você não pode questionar a minha fé de que Deus é o Criador. Vamos continuar? Ponto 4. Particularmente, a lição de hoje tem 4 pontos. Lembrando que eu não te pedi hoje, hein? Se inscrever no canal. Não esquece não, irmãos. Estamos terminando o mês de julho, acabando com 3.700 inscritos. Era para atingir 4, não atingimos ainda. Mas calma, Deus é bom, Deus está no controle. E eu sei que vocês vão contribuir aí para se inscrever no canal, para a gente chegar a 4.000 inscritos. Tá bom? Estou esperando vocês. 4. Particularmente, essa lição tem 4. 4 é para você se inscrever para a gente chegar a 4.000. Diz assim, respondendo ao materialismo e o ateísmo. Já te dei subsídio demais para sua aula, viu? Mas agora vamos para a nossa revista. 2 pontos também, rapidinho. Respondendo o materialismo e o ateísmo. Ponto 1 aqui, ó. Afirmando as verdades
da Bíblia. Por isso que eu disse que a Bíblia é a nossa regra, ela é a nossa bússola e ela é a nossa régua, é a nossa Bíblia, que nos diz assim: qualquer resposta ao materialismo e o ateísmo e os seus derivados, como o neoteísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erro. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como Criador, isso é Gênesis capítulo 1. Sustentador e mantenedor, isso mesmo, do universo, Hebreus 1:3. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, ou no plural, pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que ele está dizendo? Não foi Deus vendo o modelo que já estava para criar um. Ele criou algo que não existia. Agora eu queria saber uma pergunta para os críticos. A Bíblia ela foi escrita e é provado porque nós temos prova há mais de 2000 anos, pergaminhos, papiros, lajotas, tablet de barro, provado que já existia um povo que acreditava em Deus. Eu tenho uma pergunta: como que esse povo tão arcaico sabia que existia outros mundos? Porque o termo aqui está em plural. Pela fé entendemos que os mundos, como que eles sabiam disso? Agora há pouco, isso é recente, a descoberta de outros planetas que se podia ver só com um telescópio, que se pode entender que ali eram outros planetas. Como? Pela fé. É isso aí, meu irmão. É pela fé. No ponto 2 aqui agora, né? Fazendo o uso correto da nossa razão. Fé e razão. Vamos lá. O ateísmo e o materialismo dizem recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, Que palavra difícil, irmão. Deixa eu ler bem devagarinho. Olha só. Cientificismo, ou seja, a ciência usada de forma de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada, ou seja, está manipulando a ciência para dizer o que eles querem, não o que a ciência diz. A ciência é boa, a ciência ela trabalha com verdade, tanto que já se tornou comum, e você sabe, se tornou comum quando você vai por hospital e chega lá, e aí o médico diz assim, já fizemos tudo que é possível, agora só resta um milagre. O médico não acredita em milagre, mas ele sabe que dele não tem nada mais o que fazer. Mas incrivelmente acontece. Uma prova é uma criança recém-nascida nasceu morta. A mãe pega aquela criança, tá aí no YouTube para você ver, YouTube, Facebook, Instagram, se é que você não já viu. E ela põe a neném em cima do colo dela, morta, sem vida, roxinha. Os médicos dizem, nasceu sem vida. E ela põe a neném no peito dela aqui e começa a engrandecer a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus. Não estava batendo, não estava apertando, não estava fazendo massagem cardíaca, não estava colocando droga para a menina acordar, não. Estava exaltando a Deus. E daqui a pouco a menina começa a chorar. E os médicos não entendem. Por que não entendem? Porque tem coisa que não se explica. Sabe aquela música lá da Gabriela Rocha? Ninguém explica Deus. Religioso
ou ateu? Ninguém explica Deus. Com razão, irmão, com fé. Vá nisso aí. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma, a existência prova e deixa esse mundo aí doido, louquinho da cabeça, como lemos aqui, porque nós temos uma neurociência, PhD. Qual é a formação maior para um magistrado? Nós temos a Rosana Alves, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente gosta muito de ouvir a Rosana, a sabedoria. Ela diz: quanto mais nós estudamos o cérebro, mais acreditamos que foi Deus que o criou. Neurociência é a formada, eu não sei nem falar o nome, vocês vão até rir, na faculdade PhD na Harvard. Eita! Pois é, tese de doutorado não sei aonde, premiadíssima. Ela diz: quanto mais eu estudo o cérebro, mais eu afirmo que Deus é real. Oh, glória! O cristão, portanto, não precisa negar a sua racionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. Temos um espírito que foi Deus que nos concedeu, temos uma alma que viverá eternamente em paz ou em tormento e tem um corpo que vai ser corruptível até que tenha a incorrupção levada para o céu, o corpo incorruptível. Então, realmente somos matéria. Se nós não formos arrebatados agora, esse corpo, matéria, será corrompido, apodrecerá, mas temos uma alma, essa prestará conta, seja para a vida eterna ou seja para o fogo eterno, e temos o Espírito que pertence a Deus e Deus o voltará. Por isso que ele diz naquela parábola, Jesus: louco, hoje te pedirão tua alma, o que tu tens para oferecer? Eita glória! Isso significa que somos seres inteligentes. A razão faz parte do nosso ser. Devemos usar nossa fé, também a nossa razão, quando expressarmos nossa confiança em Deus, sem brutalidade, mas com autoridade. Repito, sem brutalidade, mas com autoridade. Vamos concluir agora a nossa lição. Vimos que as ideologias do materialismo, do ateísmo, têm se revigorado nestes últimos tempos, como sutileza do engano que procura espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa e essa realidade nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem. E, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelada nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posto no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. É através das Escrituras. E por que nós temos vantagem, professores? Porque nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos estudos bíblicos como esse que você acabou de ter, para nos preparar, para nos defender e para contra-atacar essa sutileza que o ateísmo e o materialismo têm causado estrago dentro das nossas igrejas. Mas nós não temos uma fé sem razão, mas nós temos uma razão com fé. Oh, glória! Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.